que você acha que ele está dizendo para Deus? O livro de Hebreus explica o que aconteceu lá no Getsemane, e essa releitura é importante. Hebreus 5, de 7 a 9 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto como homem, como eu e você nos dias do seu ministério terreno, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo oferecido com forte clamor, lágrimas. Esse é o momento que a Bíblia descreve Jesus chorando. Mas a pergunta é: Deus mudou a circunstância? Jesus escapou da cruz? Não. Porque o próprio Jesus lá diz: mas seja feita não a minha, mas a sua vontade. E o texto diz que ele foi aperfeiçoado enquanto homem. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, no processo que passou. Eu lembro da adolescência lendo esse texto e eu fiquei assim muito confuso. Eu dizia: mas peraí, como que Jesus aprendeu a obediência se ele sempre foi obediente? A definição bíblica de pecado em 1 João 3,4 é a transgressão da lei. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, então ele sempre obedeceu. Se ele já é obediente uma vida inteira, como é que ele está aprendendo obediência? Eu fui conversar com meu pai, não tem nada errado nessa tradução. Eu não estava duvidando da Bíblia, mas estava duvidando da tradução. Meu pai riu e falou: não, filho, não tem nada de errado. Eu falei: mas como que ele aprendeu obediência? Ele já era obediente. Meu pai deu uma resposta que eu não entendi, foi nada, eu achei ele vazio. Falou: filho, não está falando de aprender os primeiros passos da obediência. Está falando de aprender os últimos. Eu fiz cara que entendi, saí, fiquei anos insatisfeito com aquilo. Meu pai já estava com o Senhor. E um dia eu estou lendo Filipenses capítulo 2, falando de Jesus. Ele, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar, se prender. Mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, e como homem, foi obediente até a morte. E de repente aquele até abre os meus olhos. Falei: peraí, até a morte. Esse é o último nível da obediência. Jesus não tinha praticado isso ainda. Tinha praticado todos os outros, mas a hora de morrer chegou agora. Ele vai viver um profundo nível de sacrifício. E a Bíblia está dizendo que enquanto homem, para se render à vontade de Deus, ele está sendo aperfeiçoado. E há momentos que mesmo chorando, e a Bíblia diz que ele foi ouvido pela sua piedade. Mas se foi ouvido porque não escapou da cruz, ele não está orando pela cruz, ele está orando pelo sentimento de enfrentar a cruz. Deus diz: eu vou deixar você passar pela cruz, mas eu vou te dar capacidade de enfrentar isso. E sabe, há momentos onde nós vamos perceber que Deus não está mudando as circunstâncias, Ele está nos mudando em meio à circunstância.